Deixa eu compartilhar aqui também uma tela. Acho que se a gente estivesse comparando aqui, o Arthur colocou no início da conversa, dizendo que a economia americana está num... que a gente está num processo mais normal de desaceleração, né, de recessão americana. Eu acho que aqui, se a gente estivesse comparando o ciclo econômico nos Estados Unidos e o momento Brasil, acho que aqui, como uma montanha-russa, né, eu acho que é a montanha-russa mais normal nos Estados Unidos e a montanha-russa brasileira aqui é mais punk, né? Aquela Velocicoaster, a nova montanha-russa lá da Disney, do filme Velociraptor lá do Jurassic Park. Acho que aqui tem bem mais emoção. Então, e, gente, eu acho que tem uma coisa que a gente, nas lives aqui, nossos papos, a gente sempre fala muito de cenário, né, e o que está no preço dos ativos e comparado aqui com o nosso cenário base. E a gente também sempre tenta passar um pouco do nosso modelo de pensamento, como a gente pensa, né, que é importante também todo mundo entender qual é a nossa filosofia e como a gente pensa o cenário para, no final, construir os portfólios, né? E eu acho que nesse papo aqui de hoje, dos últimas lives, a gente vem compartilhando muito o nosso modelo de pensamento, né? Como a gente pensa, e hoje, nos próximos 3 slides, de novo, eu vou compartilhar um pouco aqui de como a gente está pensando, para depois entrar um pouco no como o mercado está reagindo e, no final, como que a gente está vendo um pouco o futuro e depois encerrar com um resumo. Tá? Então, acho que, primeiro aqui, como a gente está pensando, qual é o nosso modelo de pensamento, a gente vem falando muito na dificuldade aqui de entender Brasil, né, dado tantos sinais, ruídos contraditórios, né, a gente tem um conflito aqui entre uma sinalização para um lado, um ruído para o outro, e para piorar aqui no caso de Brasil, a gente não sabe o que é sinal e o que é ruído, né? Às vezes o ruído não é ruído, é sinal, e o sinal às vezes não é sinal, é ruído. Então a gente está com uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade aqui muito grande de entender, na verdade, o que é o quê, né? Quando a gente constrói a nossa função utilidade, a gente tem que saber, na verdade, qual informação é útil para a gente dar um peso para cada informação. Hoje aqui existe muita dúvida com qual é a utilidade de cada informação. Dado a incerteza, a gente não sabe se tal informação que a gente está recebendo tem um peso relevante na nossa construção aqui da função utilidade, e aí torna o processo de tomada de decisão muito mais difícil do que normalmente já é. Tá? Quais são esses sinais, esses ruídos, essas contradições em tudo que tá sendo falado, está sendo jogado aqui na nossa frente, né? A gente vê, de um lado, o presidente Lula criticando muito a política do Banco Central, o papel do Banco Central, chama o presidente do Banco Central, que é uma autoridade, que tem status de ministro, de esse cidadão, né, com até uma relativa falta até do devido respeito, né? Críticas ao papel do Banco Central, à independência do Banco Central. O Lupe, não só o Lupe, mas vários ministros defendendo uma contra-reforma, anti-reforma, desfazer as reformas feitas nos governos anteriores, Previdência, Trabalhista, etc., ataques diretos, né, ao presidente, ideias de uma moeda comum, obviamente, enfim, já testado no passado em vários outros lugares do planeta e fracassado, né, deu errado, e essa tentativa de reviver ideias que não deram certo. Então, assim, gera muito ruído, e a gente não sabe se esses ruídos são só ruídos ou são sinais, ou se os sinais são só sinais ou são ruídos, né? E como que a gente vem tratando aqui no nosso modelo de pensamento toda essa dificuldade, né? A gente vem falando aqui que a gente trabalha, né? A gente vem trabalhando no modelo de árvore binomial, e essa árvore binomial
é muito condicionada, né? Existe aqui um processo de um modelo de pensamento que é sempre condicionado, né? E é condicionado de uma coisa que é dinâmica, né? Sempre vai mudando, e nesse modelo binomial e condicional um pouco do que a gente pensa o processo, né? Esse modelo estatístico bayesiano, onde tudo depende das novas informações que vão chegando, né? Essa inferência bayesiana, dessa metodologia estatística, eu falo muito que é como se fosse, que é muito utilizado em inteligência artificial, em machine learning, que cada nova informação que vai chegando, você recalcula as hipóteses, né, e as probabilidades do cenário. Como um exemplo que eu tenho dado, é como se você estivesse no Waze, né, usando o Waze, e a cada esquina que você anda, ele recalcula o caminho, o melhor caminho a seguir. O trânsito piorou, teve uma batida, teve um acidente, e ele recalcula a cada ponto que você anda, ele recalcula o melhor caminho dentre as informações, as novas informações que vão chegando e as probabilidades que vão mudando, né? O fato é que a gente precisa ir em cada ponto, em cada nó dessa árvore e recalcular o caminho. E esse caminho aqui está sendo recalculado a todo momento. A gente não sabe exatamente. Ele pode ir para cima, pode ir para baixo, ele pode ir para o cinza mais claro ou para o cinza mais escuro. O fato é que hoje a gente está indo para um caminho mais cinza, mais escuro, mas isso aqui é um filme que está contínuo, né? Isso aqui não termina nunca, né? Isso aqui não tem uma coisa definitiva, né? Você não tem uma história definitiva que a gente chegou no final desse caminho. E aí eu acho que até um bias, né? Um viés nosso, né? Do ser humano, de querer criar verdades absolutas de que vai dar certo ou vai dar errado, né? Isso aqui é uma coisa que vai sendo construído ao longo do caminho, e cada informação nova que vai chegando, a gente tem que recalcular a nova rota, né? Recalculando rota, para onde que a gente vai indo, né? O fato é que, de fato, a gente tinha uma árvore binomial muito mais aberta, mudou, a gente está se encaminhando para um caminho, está indo para um caminho aqui mais preocupante, né? Dado todas essas sinalizações e esses ruídos mais negativos, né? Indo para um lado pior do caminho, né? Dessa trajetória aqui do Waze, a gente está indo para um caminho ruim, e a gente tem que levar isso dentro das nossas hipóteses, onde essa hipótese está ganhando mais relevância, né? Isso aqui, de novo, a gente não tem nenhuma verdade absoluta, na verdade, não existe verdade absoluta, e não existe um caminho definitivo dessa árvore binomial, porque isso aqui é um processo contínuo, e cada informação nova a gente vai alterando e refazendo o caminho. O mercado, obviamente, com tanta incerteza, ele reagiu, né? E precificou, na dúvida, ele precificou pior, né? Só que dentro de todo esse cenário conflituoso e duvidoso que a gente vem vivendo, todo mundo, a pergunta que mais a gente escuta é assim: Rogério, mas e aí? Assim, você está falando, tem tudo isso que está acontecendo, o governo vem falando isso, muita crítica, existe realmente um questionamento, né, de uma ressurreição aí da nova matriz econômica, né, de tudo que a gente viveu ali em 2014, 15, 16, onde o mercado foi muito mal, reagiu muito mal, a própria economia reagiu muito mal, né, a gente passou por um momento econômico, histórico, bastante ruim, acho que foi uma das piores recessões da história do Brasil, e não só mercado, né, porque muita gente fala: mas vocês estão olhando só mercado. Não, a gente não está olhando só mercado, a gente está olhando realmente poder de compra das famílias brasileiras, a taxa de desemprego, a população sofreu naqueles 3 anos ali da nova matriz econômica. Claramente, foi um experimento econômico onde a população brasileira sofreu negativamente falando, né? Mas, ainda assim, o que mais a pergunta que mais está sendo feita para a gente é: por que
que os preços dos ativos não reagiram tão mal quanto isso que a gente está vendo, né? Por que os ativos brasileiros seguem flutuando, né? E flutuando aqui é realmente deveria ter afundado, né? Porque o Brasil, os preços ativos brasileiros não afundaram e continuam boiando ou flutuando, né? E a gente responde com uma outra pergunta, né? Está boiando em que termos, né? Em termos nominais, simplesmente olhando o preço, né? Nominal, ou em termos relativos, né? Eu acho que aqui a gente tem que olhar, a gente pode olhar de duas maneiras, né? Com dois óculos, né? Com duas lentes. Uma com a lente do preço nominal e outra com preço relativo, né? Como se a gente tivesse vários termômetros aqui. E cada termômetro fala uma coisa, né? E dentro desses termômetros, né? Se a gente olhar o câmbio, realmente o câmbio nominal está se mantendo aí nos 5,20, aí cai para 5,10, vai para 5,30 e eventualmente ali escorregou até para baixo de 5 semana passada, para 4,94, bateu 4,95 e já voltou um pouco, mas se olhar um prazo um pouquinho mais longo, especialmente desde de outubro ali, o câmbio nominal está parado. Mas se a gente olhar relativamente às outras moedas do mundo, especialmente ali, se a gente olhar o dólar americano sofreu bastante contra o resto do mundo, bastante aqui nos últimos 2, 3 meses, né? E especialmente se a gente pegar as moedas de emergente, mais as moedas peers aqui do Brasil, mais exportadoras de commodities, elas se valorizaram absurdamente, tá? Então, relativamente o Brasil, a moeda brasileira deveria estar muito abaixo de 5, talvez pudesse estar 4,80, né? Mas está parada. Então, nominalmente ela está ok, só que relativamente o Brasil está perdendo um grande movimento, né? Era para o real estar muito mais valorizado em termos relativos, né? Se não tivesse o cenário externo favorável, muito provavelmente a gente estaria sofrendo, né? A gente tem aqui dois vetores, um puxando o real para valorizar o externo e o doméstico puxando o real para desvalorizar. O net desses dois vetores é zerado, o real está parado. Agora, se não tivesse esse vetor externo positivo, ia prevalecer o vetor para cima, que seria o câmbio desvalorizar. Em olhando em termos de outro preço aqui, né, que é outro termômetro, né, os preços ativos são termômetros, cada termômetro fala uma coisa, a moeda é um termômetro que tem uma coisa doméstica, variável doméstica, variável externa. Agora, se a gente olhar preços dos ativos, no caso de renda variável, a gente vê com mais claridade ainda, com mais transparência ainda esse efeito, tá? Então, se a gente pegar aqui Ibovespa e separar por 4 ativos aqui, e 4 ativos, 2 ativos que são muito sensíveis ao externo, né? Menos sensíveis ao cenário de juros, renda doméstica do brasileiro, a gente vai ver que isso aqui, a Bolsa Brasileira podia ter subido muito mais, né? Se pegar aqui Vale e CSN, que são duas empresas que são muito sensíveis ao ambiente externo, se valorizaram aqui 30%, 50%, né? Agora, por outro lado, se pegar duas empresas que são essencialmente sensíveis ao cenário doméstico, especialmente a taxa de juros, a renda do brasileiro, que são duas varejistas e um banco, uma varejista e um banco, a Renner e Bradesco, desvalorizaram 20%. Né? O net disso aqui, a gente viu uma bolsa parada, o Ibovespa parado. Mas a gente pegar o mundo se valorizou 20%. Né? As bolsas globais se valorizaram 20% e a bolsa brasileira ficou parada. Ficou parada é bom? O net é resultante de dois Ibovespas, um que é muito mais sensível, ao externo, né? E outro que é muito sensível ao cenário doméstico. De novo aqui, o cenário doméstico puxando para baixo e o cenário externo puxando para cima. O net disso aqui, o Brasil nominalmente está parado, né? Mas se a gente destrinchar e olhar quais são as forças, a gente vê que claramente tem uma força doméstica puxando para o lado negativo e a força externa puxando para o lado positivo. Agora a gente pega um termômetro que é muito mais sensível, essencialmente, obviamente, o mundo também, se estiver subindo juros ou caindo juros,
e afeta, obviamente, a taxa de juros brasileira, mas a taxa de juros brasileira é muito mais, o peso da variável doméstica é muito mais importante. E aí é um termômetro que pega muito, tem muito mais sensibilidade doméstica. E aqui a gente consegue ver muito claro o efeito negativo de todos esses ruídos, de todas essas sinalizações ruins, e aí que a gente vê na veia o que está acontecendo. Especialmente se a gente pegar a expectativa de inflação, né? Isso aqui não é coincidência, né? Desde outubro a gente estava no low aqui da expectativa de inflação, está com uma expectativa de inflação em vários cenários de 1, 2, 5 e 10 anos, com expectativa de inflação perto de 5%. Né? Lembrando que a meta estava se encaminhando para 3, 3,5, alguma coisa nessa magnitude, uma expectativa de inflação de 10 anos de 5 é excelente para o histórico do Brasil. Mas logo depois da eleição, a gente começou a ver uma série de declarações, a questão aqui de defesa de aumento de gasto, PEC de transição, e para piorar recentemente, essa ideia de querer mudar a meta de inflação, isso obviamente que desancorou ou pressionou muito a expectativa de inflação, e a gente está vendo aqui esse movimento. Saiu de 5 para quase 6,5% a expectativa de inflação. Né? E com a expectativa de inflação subindo, quase 1,5%, ponto percentual, na veia os juros nominal também tem que subir e o juros real de equilíbrio também sobe. Com toda essa incerteza fiscal e com toda essa incerteza de inflação, a interferência na política fiscal e a interferência na política monetária, a gente está mudando aqui até um pouco do que é juros real de equilíbrio de Brasil. Né? O Banco Central citou até na última ata, Brasil, a gente falava que o juros real neutro de Brasil era mais para 3,5, alguma coisa assim, e obviamente a gente está se encaminhando para alguma coisa claramente acima de 4, 4,5, talvez até 5, os juros de equilíbrio aqui. O Brasil está indo para uma piora estrutural, eu acho que aqui vem ganhando probabilidade isso aqui diante de todos os ruídos, todos os sinais ruins, e a hipótese, obviamente, dentro do nosso modelo aqui, né, voltando aqui para dessas novas informações que estão chegando nessa nossa inferência aqui bayesiana, obviamente que a hipótese de uma piora estrutural de Brasil vem ganhando relevância. Né? A gente está se encaminhando ali para aquele modelo binomial de estar se encaminhando para um cenário ruim. Né? Como eu venho falando, obviamente, cara, o Brasil não é uma ilha, né? O mundo vem ajudando muito o Brasil, fazendo o Brasil boiar, é como se tivesse boias segurando o barco do Brasil. O Brasil não afundou, né? Por causa do mundo, com exceção da renda fixa, que a renda fixa é muito mais sensível, muito mais precificada por uma variável doméstica. Mas a questão, assim, olhando para frente, até quando isso vai durar? Né? O mundo bem é suficiente para fazer o Brasil boiar? O Brasil pode afundar sozinho, mesmo com o mundo bem? E aí a gente volta de novo, né, nas hipóteses, porque tudo isso aqui vai mudando ao longo do tempo. Né? O mundo pode piorar e o Brasil continuar ruim, e aí a gente piora muito. O mundo pode continuar ruim e o Brasil piorar ainda mais, o net disso aqui pode ser negativo. Né? O mundo pode continuar bem, e o Brasil parar de fazer besteira, e aí a gente surfa uma onda muito positiva, são dois vetores para cima, ou então a gente pode continuar nesse cenário aqui, nominalmente parado, mas relativamente o Brasil perdendo uma grande oportunidade. Né? E olhando para frente, como que a gente vê isso aqui? De novo, a gente está dependendo, obviamente, de todas essas condicionantes. Nosso modelo é um modelo condicional, é um modelo binomial, condicional, dentro da estatística bayesiana. Tudo que a gente está olhando aqui depende de checkpoints. Né? As últimas sinalizações aqui do lado fiscal e do lado monetário vêm atrapalhando. Né? O cenário depende essencialmente, o cenário positivo depende essencialmente do Banco Central poder cair juros e afrouxar a política monetária. Isso depende de como que vai ser a definição de meta de inflação para 2026. A meta de inflação de 23, a 24 e 25 vai ser alterada. Enquanto esse ruído permanecer, a expectativa de inflação fica muito pressionada, né, para cima, impedindo o Banco Central de cortar
é a taxa de juros, né? Qual vai ser o diretor de política monetária que vai ser indicado no lugar do Bruno Serra, a sinalização do novo presidente para 24, tudo isso aqui está sendo muito... O ruído está sendo muito ruim e está impossibilitando a expectativa de inflação ceder e, consequentemente, o Banco Central cair meta. E isso aqui é muito importante, gente. Claramente, a gente vê aqui que as expectativas para 23 já estão na direção dos 6%. Lembrando, a meta de inflação para 2023 é 3,25%, com 1,5% para cima, 1,5% para baixo de banda. Então, assim, já estourou a inflação para 2023. Para 2024, a meta de inflação é de 3%. A gente já está no último Focus indo para 3,93%. Agora, se você pegar o modelo Focus, as últimas instituições que atualizaram o Focus nesses últimos 5 dias já está em 4%. Tá? Então, quem atualizou no modelo já está botando 4%. Tá? Mas como existe as instituições que não atualizaram o modelo, a média fica 3,93%, mas os que atualizaram nos últimos 5 dias já está em 4%. Tá? Para 2025, a meta é 3%, já está em 3,50%. E para 2023 também está 3%. Isso aqui nunca antes foi visto na história desse país. Tá? A expectativa para 2026, 3 anos à frente, já está acima da meta de inflação. Né? E isso, obviamente, é causado por esse embate aqui, né, entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. Né? Esse embate aqui, esse conflito velado, né, quase que como se fosse uma guerra fria entre duas autoridades, entre dois poderes, o presidente Lula criticando muito esse cidadão, né, que é o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, criticando muito o efeito, o benefício, né, os benefícios trazidos pela independência do Banco Central, criticando muito a questão de juros, né, beneficiando os ricos e penalizando os pobres, né, com um discurso muito ainda de palanque. Então, parece que o presidente Lula continua, já é fevereiro, e ele continua com o discurso de candidato, né, criticando o papel do Banco Central. E o Roberto Campos Neto, na última ata, foi muito claro, né? Ele foi muito explícito ali, passou também um recado para o presidente da República, que existe uma meta de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, né? Onde o Banco Central ele tem que seguir uma meta definida pelo Conselho Monetário. Assim, existe uma meta, um sistema de meta de inflação definido pelo Congresso, por lei, que ele tem que seguir aquilo ali. Tá? E tudo que está sendo discutido aqui, e todo esse ruído, todo esse noise que está sendo colocado aqui em termos de política fiscal expansionista, pressionando a demanda, não deixando a economia desacelerar, consequentemente, né, não deixando a inflação convergir para a meta, e agora, mais recente, toda a crítica com relação à revisão de ideias, né, de revisão de meta para cima, isso também só atrapalha o papel do Banco Central. E o Roberto Campos Neto, na verdade, o Banco Central, de uma maneira geral, o corpo, né, do Banco Central, foi muito claro em colocar ali na ata rebatendo essa postura do presidente da República. Gente, essas duas autoridades aqui têm que se entender. Existe uma necessidade de um alinhamento, pré-condição para a economia brasileira ir bem, um alinhamento entre essas duas autoridades. Historicamente, tá? E aí não precisa ser um grande acadêmico, um grande economista, para saber o seguinte: nos momentos da história, só olhar o que aconteceu aqui, nos momentos da história positivo para a economia brasileira, onde a renda do brasileiro cresceu, onde o desemprego caiu, onde a economia foi muito bem, houve um alinhamento entre o presidente da República e a autoridade monetária. Sem esse alinhamento aqui mais positivo, a gente não tem uma convergência para a meta. O Banco Central ele não consegue promover um afrouxamento monetário, ir para uma taxa de juros até neutra, tá? Porque a gente está com uma taxa de juros contracionista, porque a inflação e a expectativa de inflação está acima da meta, e tem que fazer isso. Agora, se não houver um alinhamento
isso aqui não vai acontecer. Então, esse ponto de interrogação aqui, onde a gente pode ter uma queda da taxa de juros, só vai acontecer se tiver um alinhamento entre essas duas, uma convergência, né, de uma visão mais pró-mercado, de que e essas duas autoridades se alinharem. Tá? Então, a gente acredita que em algum momento esse alinhamento vai acontecer, a probabilidade maior é que em algum momento pode demorar um pouco mais, mas o nosso cenário base é que eles vão chegar num entendimento, vão ter uma DR, né, como o Arthur fala, vão ter uma DR e eles vão ter um entendimento. Não só de Brasil, se você olhar momentos históricos também em outros países, né, nos Estados Unidos, o Clinton teve essa DR com o Greenspan na década de 90, e o Greenspan convenceu o Bill Clinton, o presidente Bill Clinton, a ter uma política fiscal mais alinhada com o Banco Central e promoveu um crescimento absurdo, né, da economia americana na década de 90. A gente acredita que em algum momento pode durar um pouco mais ou um pouco menos, mas a gente acredita nesse alinhamento, e esse alinhamento é positivo para a perspectiva de trajetória dívida PIB. Tá? E para terminar, o que a gente está vendo é muito ruim, né, em termos de ruídos. O caminho futuro, de novo, dentro do nosso modelo aqui mais bayesiano, o caminho a gente não sabe, está sendo pré-definido, está sendo determinado ao longo do caminho, recalculando rota aqui a todo momento. A gente precisa desses checkpoints. Tá? A gente não tem verdade absoluta, a gente não acredita pré-determinado, acredita em nada, a gente precisa esperar as novas informações, e com essas novas informações chegando, a gente recalcula aqui quais são essas novas informações para a gente ter um corte de juros e ter um cenário mais positivo. Novo arcabouço fiscal minimamente adequado, que vai ser enviado pelo Congresso, uma definição mais clara, né, porque a gente teve aqui alguns exercícios e testes, né, para a gente chegar num déficit fiscal de perto de 1,10, 1,20 déficit fiscal para esse ano, uma redução desse ruído político, né, parar um pouco de vários ministros criticarem a política monetária, eventualmente algum avanço, né, da reforma tributária, e eu acho que acontecendo isso a gente tem um ambiente mais favorável para corte de juros, que seria um ambiente mais positivo. Tá? De novo, a gente precisa de pré-condições, checkpoints para acontecer isso. Enquanto isso, a gente fica numa postura um pouco mais conservadora, observando para onde que qual direção que a gente vai dessa árvore binomial.